O mistério do tesouro esquecido. Alô, amigos do canal. Hoje vou lhes contar uma história intrigante e repleta de aventuras que nos leva a uma viagem no tempo em busca de um tesouro esquecido há séculos. Acompanhe os personagens em uma jornada emocionante em meio a ruínas antigas e paisagens deslumbrantes, enquanto tentam desvendar o segredo por trás do tesouro. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, esta história leva o leitor a uma verdadeira imersão em um mundo de mistérios e descobertas. E agora, você também pode acompanhar essa aventura emocionante em nosso canal Histórias e Fatos Antigos. Inscreva-se agora e não perca nenhuma novidade. Se inscreveu? Então pronto. Vamos para a história. Havia uma vez um jovem chamado Pedro, que morava em uma pequena vila cercada por montanhas. Ele era um jovem habilidoso e trabalhador, mas sentia que havia algo mais na vida do que apenas cuidar de sua fazenda e ajudar sua família. Um dia, enquanto Pedro estava no campo, ele conheceu um rapaz chamado Marcelo. Marcelo era um viajante e estava passando pela vila quando conheceu Pedro. Os dois jovens logo se tornaram amigos e começaram a falar sobre suas vidas e seus sonhos. Marcelo falou sobre suas aventuras e viagens, e Pedro ficou fascinado com suas histórias. Marcelo, por sua vez, admirava a determinação e a força de vontade de Pedro. Juntos, eles começaram a sonhar com aventuras que poderiam viver juntos. Em uma dessas conversas, Marcelo falou sobre uma cidade distante, cercada por montanhas gigantescas, que guardavam um tesouro valioso. Pedro ficou intrigado e perguntou mais sobre a cidade e o tesouro. Marcelo explicou que havia ouvido histórias sobre essa cidade, mas que ninguém jamais havia encontrado o tesouro. Pedro, com sua força e habilidade, decidiu que poderia ser o primeiro a encontrar o tesouro e convenceu Marcelo a se juntar a ele nessa jornada. Assim, os dois amigos partiram em uma longa jornada através das montanhas. Eles enfrentaram muitos desafios, como atravessar rios, enfrentar tempestades e lidar com perigosos animais selvagens. Finalmente, depois de semanas de viagem, eles chegaram à cidade mencionada por Marcelo. A cidade era grande e impressionante, cercada por muralhas altas e torres majestosas. Eles entraram na cidade e começaram a procurar o tesouro. Eles buscaram em todos os lugares, vasculharam cada canto da cidade, mas não encontraram nada. Eles estavam prestes a desistir quando um velho sábio apareceu. Ele perguntou o que os dois jovens estavam procurando e quando eles disseram que estavam procurando o tesouro, o sábio sorriu e disse: "O verdadeiro tesouro não está em um cofre, mas sim na jornada para encontrá-lo. Vocês já encontraram o tesouro que procuravam quando decidiram embarcar nesta aventura juntos." Pedro e Marcelo entenderam o que o sábio queria dizer e perceberam que a amizade que havia surgido entre eles era o verdadeiro tesouro que haviam encontrado em sua jornada. Eles sorriram um para o outro e, juntos, começaram a jornada de volta para casa, carregando consigo essa descoberta valiosa e uma amizade que duraria para sempre. Pedro olhou para a mulher diante dele e sentiu uma onda de emoções se chocando dentro dele. Ele sabia que aquilo era errado, mas não conseguia evitar. Clara era casada, e ele tinha seus próprios problemas para lidar. Mas a atração era forte demais. Ele conheceu Clara em um evento de caridade, onde os dois trabalhavam como voluntários. Pedro se ofereceu para ajudar na organização, enquanto Clara era responsável pela divulgação do evento. Durante a montagem das mesas e decorações, Pedro e Clara começaram a conversar e a química entre eles foi instantânea. Desde então, eles começaram a se encontrar com mais frequência. Eles saíam para jantar, iam ao cinema, faziam caminhadas juntos. Tudo parecia tão certo, tão fácil. Mas Pedro sabia que não podia deixar a situação continuar assim. Marcelo, o marido de Clara, era um homem bom e honesto. Ele trabalhava como advogado e era muito dedicado à família. Clara sempre falava dele com muito carinho e Pedro sabia que estava se envolvendo em algo que poderia causar muito sofrimento para todas as pessoas envolvidas. Mas a atração era forte demais e Pedro não conseguia se afastar de Clara. Ele sentia que precisava dela como se fosse a própria vida. E, aos poucos, ele foi se afundando em um poço sem fundo, sem saber como sair. Um dia, enquanto caminhavam juntos em um parque, Pedro decidiu que precisava contar a verdade para Clara.
Ele não podia continuar mentindo para si mesmo e para ela. Mas ele sabia que isso poderia acabar com tudo que tinham construído juntos. Com o coração na mão, ele se aproximou de Clara e, com a voz trêmula, começou a falar sobre seus sentimentos por ela. Clara ficou em choque, mas não surpresa. Ela também sentia algo por Pedro, mas sabia que não podia deixar seu casamento para trás. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Ela disse que precisava de tempo para pensar e que precisava conversar com Marcelo. Pedro concordou e, com um beijo na testa de Clara, se afastou. Os dias que se seguiram foram torturantes para Pedro. Ele não conseguia se concentrar em nada, mal conseguia dormir. Mas ele sabia que precisava esperar por uma resposta de Clara. Finalmente, um dia, Clara o chamou para conversar. Ela disse que tinha decidido ficar com Marcelo, mas que queria continuar a amizade com Pedro. Pedro ficou arrasado, mas concordou. Eles continuaram a se encontrar de vez em quando, mas nunca mais como antes. Pedro sabia que tinha que deixar seus sentimentos por Clara para trás e seguir em frente. Mas ele nunca esqueceu a intensidade daquilo que sentiu por ela. E, de alguma forma, sabia que nunca esqueceria. No dia seguinte, Pedro acordou com uma ideia brilhante. Ele decidiu que iria montar uma equipe de especialistas em tecnologia e inteligência artificial para desenvolver um sistema que ajudasse na prevenção de acidentes de trânsito. Ele sabia que isso era um grande desafio, mas também era uma oportunidade única para fazer a diferença e salvar vidas. Pedro contatou alguns amigos que eram especialistas em programação e inteligência artificial, e todos eles ficaram muito entusiasmados com a ideia. Eles passaram dias e noites trabalhando no desenvolvimento do sistema e, finalmente, conseguiram criar um protótipo que parecia promissor. Eles testaram o sistema em um carro e descobriram que ele funcionava perfeitamente. O sistema usava inteligência artificial para monitorar a estrada e detectar sinais de perigo, como pedestres atravessando a rua, outros carros mudando de faixa abruptamente ou ciclistas na estrada. Quando o sistema detectava um sinal de perigo, ele alertava o motorista imediatamente para que pudesse tomar medidas preventivas. E se o motorista não respondesse ao alerta, o sistema acionaria os freios automaticamente para evitar uma colisão. Pedro sabia que tinha algo grande em suas mãos e decidiu apresentar sua ideia a investidores em uma conferência de tecnologia. Ele conseguiu uma grande quantidade de financiamento e começou a contratar uma equipe ainda maior de especialistas em tecnologia. O sistema se tornou um sucesso e começou a ser instalado em carros de todo o mundo. Acidentes de trânsito diminuíram significativamente e vidas foram salvas graças ao trabalho árduo de Pedro e sua equipe de especialistas. Com o tempo, Pedro se tornou uma referência no mundo da tecnologia e inteligência artificial, e sua empresa se tornou uma das maiores do setor. Ele nunca esqueceu sua promessa de fazer a diferença e ajudar a salvar vidas, e essa promessa se tornou uma realidade graças à sua determinação e trabalho duro. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação de inquietude. Ela ainda estava pensando sobre o que Marcelo havia dito e percebeu que não queria deixar a oportunidade de ter uma vida mais significativa passar. Ela decidiu que iria aceitar o convite de Pedro e começar a trabalhar com ele na ONG. Ao chegar na ONG, Pedro a apresentou para a equipe e a levou para uma visita ao abrigo para animais que eles mantinham. Clara ficou impressionada com a quantidade de animais que precisavam de cuidados e afeto. Ela sentiu que estava fazendo algo realmente importante ao ajudar a cuidar desses animais e dar-lhes uma segunda chance. Ao longo dos dias, Clara trabalhou duro e se dedicou totalmente à causa da ONG. Ela estava feliz e satisfeita com o trabalho que estava realizando, sentindo que estava finalmente fazendo algo que realmente importava. Ela e Pedro se tornaram amigos próximos e passaram a trabalhar juntos em vários projetos. Marcelo, que ainda pensava em Clara, ligou para ela algumas vezes, mas ela percebeu que não sentia mais o mesmo por ele. Ela havia encontrado um propósito em sua vida e não queria mais desperdiçar seu tempo em relacionamentos que não a faziam feliz. Com o passar do tempo, Clara se tornou uma pessoa mais confiante e realizada. Ela tinha encontrado sua verdadeira paixão e sabia que estava fazendo a diferença na vida dos animais e das pessoas que a ONG ajudava. Ela agradecia a Pedro por tê-la apresentado a essa nova perspectiva de vida e sabia que estava no caminho certo.
Enquanto isso, Marcelo havia saído do escritório e estava caminhando pelas ruas da cidade. Ele não conseguia parar de pensar em como a situação havia se complicado tanto. Pedro tinha sido sequestrado e ele não sabia como ajudar Clara a resgatá-lo. Foi então que Marcelo avistou um homem estranho seguindo de longe. Ele tentou ignorá-lo e acelerou o passo, mas o homem continuava a segui-lo. Preocupado, Marcelo decidiu entrar em uma loja para despistá-lo. Enquanto isso, Pedro estava preso em um local desconhecido. Ele tentou se soltar, mas estava amarrado e amordaçado. Foi então que ele notou que havia um celular em seu bolso. Com dificuldade, ele conseguiu desbloqueá-lo e ligar para Clara. Clara, que estava desesperada em casa, atendeu imediatamente a ligação. Pedro explicou a situação e deu algumas pistas sobre onde poderia estar. Clara anotou tudo em um papel e correu para o carro para tentar resgatá-lo. Enquanto isso, Marcelo saiu da loja e notou que o homem estranho ainda estava seguindo. Ele decidiu confrontá-lo e perguntou quem ele era e o que queria. Foi então que o homem revelou que era um agente secreto e estava investigando um caso relacionado a uma rede de sequestros na cidade. Marcelo, aliviado, explicou a situação e pediu ajuda. O agente secreto se comprometeu a ajudá-lo e juntos eles saíram em busca de Clara e Pedro. Finalmente, Clara chegou ao local indicado por Pedro e encontrou amarrado. Ela o soltou e abraçou emocionada. Marcelo e o agente secreto também chegaram ao local e juntos eles prenderam os sequestradores. Com a situação resolvida, Clara, Pedro e Marcelo se reuniram para conversar e celebrar. Eles agradeceram ao agente secreto pela ajuda e decidiram que nunca mais se envolveriam em nada que pudesse colocar suas vidas em risco. Após meses de investigação, a equipe liderada pelo delegado Pedro finalmente conseguiu reunir provas suficientes para prender o criminoso Marcelo. Ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídio. Durante o julgamento, Marcelo tentou se defender alegando que suas ações foram motivadas pela necessidade de sustentar sua família, mas a juíza não aceitou suas justificativas e afirmou que ele foi movido pela ganância e pelo poder. A história de Marcelo foi noticiada em diversos jornais e se tornou um dos casos mais emblemáticos da luta contra o crime organizado no país. O delegado Pedro, que liderou a investigação, foi promovido e recebeu diversos prêmios pelo seu trabalho. Clara, que havia se afastado de Marcelo assim que descobriu suas atividades criminosas, decidiu recomeçar sua vida em outra cidade e se dedicar à sua carreira de escritora. Ela escreveu um livro baseado em sua experiência e tornou-se uma referência em obras de suspense e mistério. A história de Marcelo e sua queda é um alerta para aqueles que escolhem o caminho do crime em busca de poder e dinheiro fácil. A justiça pode tardar, mas sempre prevalecerá. Então chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Temos muitas histórias interessantes e originais esperando por você. Valeu e até a próxima! Aproveite para maratonar nosso conteúdo.